Olá, amigos e amigas do canal 40 Mais. Que bom poder estar com vocês aqui de novo. Hoje o nosso vídeo vai ser sobre culpa, mas não apenas sobre culpa. Vamos falar também sobre o auto-perdão, que é quando você perdoa a si mesmo e continua a sua vida com muito mais paz e muito mais leveza. Então, independente da situação, não se sinta culpado. A culpa é um sentimento destrutivo, que não vai levar você a construir nada. Em vez de se sentir culpado por algo, se sinta responsável, pois a responsabilidade é poder e a culpa é só punição. Quando a gente se sente responsável, a gente entende que tem o poder de modificar aquela situação. Então, a partir de hoje, troque do seu dicionário a palavra culpa pela palavra responsabilidade. E você vai perceber o quanto você vai se sentir melhor com a situação. Desde que nós somos crianças, nossa família, a escola, a sociedade fazem com que a gente sinta culpa de alguns comportamentos, com que a gente se sinta mal por determinadas condutas. E aí a gente aprende que precisa se sentir culpado para melhorar em algo ou em alguma coisa. E aí a gente vai ter dois tipos de culpa. Uma culpa produtiva, de certa forma, faz a gente melhorar, enxergar nosso erro, melhorar. E também uma culpa destrutiva, que faz você se sentir mal, você se sentir com a baixa autoestima, faz com que você fique paralisado diante da vida e remoendo situações e momentos ruins de sua vida que não vão fazer você caminhar para frente. Em algumas situações, fazer alguém se sentir culpado é uma forma de manipulação. Por isso que muitas vezes a gente é vítima de chantagens emocionais, justamente porque a gente se sente culpado e alguém aproveita essa culpa para nos manipular, né? Quem nunca foi manipulado porque estava se sentindo culpado? Dependendo da sua criação, dos valores que você construiu ao longo da vida, você poderá sentir mais ou menos culpa. Pessoas perfeccionistas têm a tendência de se sentirem mais culpados, de sentirem culpa com mais frequência. Afinal de contas, somos seres humanos e, como tal, estamos sujeitos a falhar, a errar. Faz parte da vida. Por mais que você se esforce, em algum momento você vai cometer algum erro. A culpa é um mecanismo emocional que pode gerar aprendizado, na medida que a gente reconhece o erro, assume a nossa responsabilidade e procura trabalhar para melhorar naquele sentido. Mas ela também pode ser tóxica. Por quê? Porque ela pode fazer você se sentir com a autoestima baixa, você ficar paralisado diante da vida e sem condições de fazer o que você precisa fazer. Nos leva também a ter pensamentos destrutivos. Mas uma coisa é certa, não dá para voltar lá no passado e mudar o que você fez de ruim, o que você fez de errado. O máximo que a gente consegue é ressignificar, é olhar com outros olhos, dar outro sentido ao que passou, mas voltar lá e corrigir não há como. Então, o mais sábio a se fazer é melhorar esse sentimento de culpa. Imagine que na caminhada da vida você é uma criança que de vez em quando você vai tropeçar, você vai cair. Porém, é um aprendizado. Você está aprendendo. E não é porque você caiu que você vai parar a caminhar. Muito se fala em perdoar aos outros. Porém, tão importante quanto você saber perdoar outra pessoa é você saber perdoar a si mesmo. É você ter compaixão e ser generoso com você mesmo. Então, quando a gente começa no processo de autopunição, de culpa, de remorso, a gente não consegue caminhar em paz. Você já parou para pensar que muitas vezes você tem mais facilidade em perdoar o outro do que a si próprio?
Você, quando para pensar nos momentos que você não agiu como deveria, você consegue se olhar com compaixão? Ou você se castiga, se pune, se critica, ou seja, não se perdoa? O auto-perdão ele é importante porque ele vai fazer com que você se perdoe e se liberte das amarras que te puxam para baixo. O auto-perdão é o ato de perdoar a si mesmo. As palavras ásperas, os momentos que não tivemos paciência, as formas que tratamos as outras pessoas, as coisas que deveríamos ter feito e não fizemos. A pessoa que tem uma baixa autoestima, ela tem uma opinião negativa em relação a si mesma e ela vai ter mais facilidade em se sentir culpada. E muitas vezes ela se pune por horas, dias e até mesmo pela vida toda. Por isso é muito importante trabalhar a sua autoestima. E aí vão alguns questionamentos que podem te ajudar nesse processo de se perdoar. Um deles é: qual o seu nível de maturidade quando você cometeu essa falha, esse erro? Você já parou para pensar que a pessoa que você era há alguns anos atrás é totalmente diferente da pessoa que você é hoje? E isso influenciou muito nas suas decisões do passado. Então, os erros cometidos, eles foram cometidos por alguém que não tinha a maturidade que você tem hoje. Então, você não é mais a mesma pessoa. Foi outra pessoa, outro nível de maturidade que cometeu aqueles erros. Talvez hoje você tivesse um comportamento totalmente diferente. Então, nossos erros estão relacionados com a nossa falta de maturidade. Outro ponto é: você pode fazer algo para melhorar, para se redimir desse erro? Se você realmente pode, está dentro das suas condições, está ao seu alcance se redimir, que você o faça. Porém, se você não pode ainda, então simplesmente peça perdão. Peça perdão a essa pessoa que você ofendeu ou por essa situação que você causou. E por último, esse erro cometido colaborou para o seu aprendizado? Você conseguiu aprender com ele? Você tirou importantes lições dessa vivência? Pare e analise. Os erros, eles têm um papel fundamental na nossa vida, que é justamente nos fazer aprender. Porém, se você erra com frequência e você não está conseguindo aprender nada com isso, tem algo errado. E aí, você gostou do nosso tema de hoje? Você consegue se perdoar? Você conhece alguém que tem dificuldade para se perdoar, que vive se culpando? Então, se você conhece alguém que precisa ouvir esse vídeo, envia para ele, envia para ela, certo? Nosso vídeo de hoje vai ficando por aqui. Você gostou desse assunto? Fez você refletir sobre o processo de culpa, sobre a importância do auto-perdão? Se gostou, deixa meu like, se inscreve no canal para que eu possa vir aqui continuar trazendo essas reflexões, fazendo a gente ver a vida com outros olhos. Afinal, viver é aproveitar cada minuto com sabedoria. Até o próximo vídeo.